Então, como nós comentamos, hoje é o segundo domingo. O nosso tema de hoje é mediunidade em crianças. Nós temos conosco o nosso Paulo Nagai, lá do Leon Denis, e é com muita alegria que nós o recebemos aqui. Né? E essa congregação, quando a gente fala, né, quando chega um palestrante, a gente tem os trabalhadores daqui da congregação e aqueles que chegam acompanhando, né, o nosso palestrante. E hoje o grupo inteiro do Leon Denis está aqui e essa é uma coisa muito boa. Para quem não conhece Leon Denis, seria bom começar a conhecer, tá? Porque tem muita coisa boa dele, né, Paulo? Boa tarde para todos. Espero que realmente os espíritos lá do Leon Denis estejam com a gente, porque sem eles a gente não faz o trabalho, né? O trabalho realmente é da espiritualidade, que Jesus possa nos abençoar essa tarde de estudos. Como a nossa companheira falou, o tema é mediunidade em crianças. E nós, eu não gosto de usar realmente data show em palestra pública, mas como o tema é um tema assim com subsídios, que a gente não pode falar de achismos, porque é um tema que é de interesse de todos nós, ainda mais daqui para frente, cada vez mais a mediunidade vai surgindo nos nossos filhos, nos nossos entes queridos, cada vez mais cedo, e isso é uma dúvida muito pertinente ao meio espírita. E ao meio não espírita também. O meio espírita é mais fácil, que as pessoas estão dentro da casa espírita e procuram nos atendimentos fraternos, na orientação dos departamentos das casas, essa orientação, principalmente quando a mediunidade surge na tenra idade. Mas também aos outros que não têm a possibilidade da casa espírita, pode estar certo que uma hora ou outra vão bater às nossas portas, porque a mediunidade realmente é estudada no centro espírita. Então isso é muito, muito importante. Outra coisa para observar, e dado a gravidade do assunto e a responsabilidade de nós transmitirmos essas informações, por isso que eu ia usar o data show para mostrar as fontes. Mas não vai ter problema, eu vou usar os textos, eu vou pedir permissão para isso, e mostrar, indicar onde está esse texto. Nós vamos usar o livro dos médiuns, para algumas citações, e observações práticas, nós vamos usar uma apostila, um conteúdo que nós tiramos de uma apostila do encontro de evangelizadores que foi feito lá no Leon Denis, se eu não me engano em 2002, que tem orientações do nosso presidente Altivo Panfiro, que já está desencarnado, mas que deixou um legado para a gente. Principalmente essas observações são observações práticas, são observações que ele teve no dia a dia como dirigente da casa e orientando as pessoas que chegavam com o problema de mediunidade com idade de criança ou jovem. O encontro lá foi exatamente isso, crianças e os jovens e a mediunidade. E uma coisa que o Altivo sempre falou, e para nós foi muito importante, para mim pelo menos, eu sempre observei isso por ser lógico, não só por ele ter falado, que ele falava assim, quem pensa que as informações sobre mediunidade estão só nos livros, está muito enganado, que não está tudo nos livros, e é fácil a gente entender isso, porque a mediunidade tem no mínimo duas partes, um desencarnado e um encarnado, no mínimo. E nós somos individualidades. E não existe indivíduos iguais no universo. Então, se a interação é, no mínimo, com dois seres, você tem, é claro, uma lei geral, um mecanismo geral. Mas você tem particularidades que, às vezes, o médium vai querer respostas que ele não vai ter de uma maneira assertiva por causa dele. E o maior problema nos encontros que a gente faz sobre mediunidade é porque a gente apresenta, às vezes, um caso que tem começo, meio e fim, porque é dado pela espiritualidade, porque ele viu, e não é uma vida só. São várias vidas que justificam aquilo ali, e às vezes o médium, aí no meu caso é assim, assim, assim. Não sei. Não tem como a gente saber. Sabe aquele negócio? É papo de guia. O espírito sabe. Então tem aquela orientação geral, mas tem coisas muito específicas que vai ser pela experiência do médium que ele vai ter as informações. Por isso que eu acredito realmente nisso. Não está tudo no livro, nem pode estar.
É só você fazer a combinação aqui, usar um cálculo matemático de quantos desencarnados tem, que são 3 vezes mais do que os encarnados, e ver quanto tipo de interações pode ter no fenômeno mediúnico. Então é um caso muito particular. Mas nós temos umas orientações gerais que Kardec e os Espíritos deixaram para nós no Livro dos Médiuns, e temos também o acúmulo de experiência desses companheiros nossos que nos antecederam com a mediunidade, que têm mais experiência que nós na mediunidade, e assim vai sendo. Nós adquirindo experiência, vamos passar também para aqueles mais jovens que estão vindo. Então nós temos algumas questões iniciais que nós vamos usar como base para o nosso desenvolvimento, que é uma pergunta que geralmente se faz: com que idade deve-se começar a trabalhar mediunicamente? Na prática, o que significa ser médium? Como reconhecer a ação espiritual sobre a criança e o jovem? Como conduzir a mediunidade da criança e do jovem? Para esses questionamentos, nós vamos desenvolver usando o capítulo 18 do Livro dos Médiuns, Inconvenientes e Perigos da Mediunidade, nos itens específicos de influência do exercício da mediunidade sobre a saúde. Também para a influência da mediunidade no cérebro e sobre as crianças. Estão nos itens, esse conteúdo, para quem quiser dar uma conferida depois e dar uma estudada. 221 e 222 do Livro dos Médiuns, são textos extensos. Nós vamos puxar o sentido de alguns textos, vamos resumir isso e conversar a respeito. No item 7 do item 221, tem a pergunta que Kardec faz aos espíritos: é conveniente o desenvolvimento em crianças que são médiuns naturais? Então, o que seria médiuns naturais? São aqueles indivíduos que apresentam a mediunidade exacerbada de uma maneira natural, sem você precisar excitar, catucar. O cuidado que a gente tem que ter com isso é que, por exemplo, na primeira infância, as crianças têm uma percepção, e Kardec explica isso, que não necessariamente seria de mediunidade. Seria por conta do seu espírito ainda não estar totalmente ligado ao corpo físico. Então vamos explicar isso. O início dessa ligação se dá na concepção. Durante o nascimento há a ligação, mas durante a primeira infância há aquela acomodação, que o espírito vai ficar com o seu perispírito ligado molécula a molécula ao corpo físico. Então, na primeira infância, o espírito, vamos dizer, não está totalmente acoplado, não está senhor ainda do seu corpo. Isso é muito importante, independente do caso mediúnico, para nós pais entendermos isso, pais atuais e futuros, ou educadores de uma maneira geral. A lei é perfeita e ela nos dá um mecanismo do esquecimento do passado e dessa debilidade do espírito no início da encarnação de comandar o seu corpo e botar para fora o que ele realmente é. Exatamente para quê? Para recebermos a educação dos nossos pais, para formarmos novos hábitos. Então, o pai e a mãe, olha, isso é uma observação, continuem com cara de paisagem, quem faz isso, porque a gente tem que falar isso, porque é um fato observado. O fato da gente fazer, ou já ter feito, faz parte do aprendizado de cada um. Então, se não é crítica pessoal, é um fato que a doutrina espírita mostra. Porque, enquanto pais, quando nós delegamos isso, falando assim, não, no futuro ele vai resolver, ou quando tem que mandar para vir para a evangelização, da mesma maneira que manda para ir para o colégio, não, quando ele crescer ele vai escolher a religião. Escolher o que se ele não teve opção? Você pensa assim quando a criança fala, eu não quero ir ao colégio? Não, você fala, vai, porque com diploma já está ruim, sem diploma então. Então quer dizer, a sociedade, aí entra nós todos de uma maneira geral, forçamos a criança, e está certo isso, para ela colher as instruções, os ensinamentos, a educação que será útil para a vida material dela.
Perfeito. Mas não podemos desdenhar da formação do espírito, da formação moral. E isso são as instituições religiosas, ou bem ou mal, cada qual com seu cada qual. Então, como cada um só dá o que tem, não interessa qual a minha religião. Eu tenho que levar o meu filho, os meus filhos, para a religião que eu professo, para ela ter uma referência. Não interessa qual seja, é melhor ter uma referência do que não ter nenhuma. Então, escolha a gente faz quando a gente tem opções. Quando a gente não dá nenhuma, meu amigo, alguém vai dar. É igual aquela situação, adota teu filho antes que um traficante adote. É a mesma coisa nessa condição do aprendizado. Então é nossa responsabilidade fazer isso. E te digo o seguinte, vamos fazer até certo ponto. E cada vez esse ponto está mais próximo. Porque antigamente a gente aguentava até os 16, 17, 18 anos. Hoje em dia, 13, 14, 15, a gente já não segura mais. Graças a Deus, quando tu consegue ainda manter ali, vai no centro, vai assim, vai lá, depois, cada um por si e Deus por todos. Então a gente, exatamente, a perfeição da lei é dar essa primeira e segunda infância para a gente. Para que a gente realmente exerça a função de educador, a responsabilidade de ser pai e mãe. Amigo, se der, é a segunda opção. Eu tenho a primeira objetivo nosso, quando recebe os filhos, é sermos pais. Então a gente vê que muita gente quer primeiro ser amigo antes de ser pai. E amigo, meu amigo, é aquele negócio, amigo para mim não tem defeito. Inimigo, se não tiver, eu ponho. Então ser pai e mãe é mais do que isso. Porque vai ter hora que tu vai ter que dizer não, vai ter hora que você vai ter que reprimir, vai ter hora que você vai ter que fazer coisas que dói mais em você do que nele. Mas esse é o papel de pai. Amigo é depois. E eu digo para vocês, experiência própria, não se preocupem com o pensamento deles na primeira e segunda infância. Quando eles crescerem, eles vão ver que você fez aquilo por bem. E se não ver, quando fizer 17, 18, quando tiver filho, vão entender. Então fiquem tranquilos, isso aí não é problema nenhum para a gente. Isso vale para evangelizador também. Evangelizador não tem que ser popular. Evangelizador tem que ser correto. Se essa correção, dependendo do público que ele tenha que ser disciplinador e antipático, esse é o ônus que ele tem, é o ônus que ele tem que arcar. Porque a responsabilidade dele é educar, não é passar a mão na cabeça de todo mundo. Isso requer equilíbrio, porque é nem 8 nem 80. Nem é você concordar com tudo e achar que tudo está no País das Maravilhas, e nem você ser autoritário a ponto de não saber. Isso aí não vou nem entrar em detalhe, porque isso aí não precisa nem ficar explicando muito, porque é claro, uma coisa é você manter a disciplina e outra coisa é você ser autoritário. Por que nós estamos dando ênfase a isso? Porque isso tem tudo a ver com a mediunidade da criança. Porque, mais do que ninguém, a criança está num período que requer orientação. Então, quando se fala no desenvolvimento das crianças que apresentam mediunidade, por conta daquele fenômeno, ela tem mais percepção auditiva e visual. Então, a criança pequenininha, 2, 3 anos, sempre tem um amiguinho invisível. E, às vezes, a gente confunde isso com mediunidade. Isso, os espíritos falam para Kardec, pode ser e pode não ser. Porque isso você vai observar quando ele crescer. Se ele continuar tendo visão do plano espiritual, aquilo é mediunidade, é uma mediunidade que ele tem evidência. Se aquilo sumir, é normal, porque foi consequência de quê? Ainda do não acoplamento total do corpo espiritual dele com o corpo físico. E ele percebe uma frequência vibratória, tanto no visual quanto no auditivo, que os adultos não percebem. Então, esse fato muito importante, você vê, entender o mecanismo de como funciona a encarnação para poder ter uma orientação correta para dar. Então, esse desenvolvimento é legal e você pode fazer se a constituição física do indivíduo se presta para isso. Está no Livro dos Médiuns.
E não é para desenvolver se você tem que excitar e tem que provocar aquilo ali. Por que nós estamos falando isso? Porque às vezes, na ânsia de querer que isso se desenvolva, você antecipa etapas. Então, a mesma coisa para a educação que nós usamos. Tem a hora de ser criança e um dia vai ter a hora de ser adulto. Se você pega uma criança e quer que ela seja adulta na fase de criança, ela, quando chegar na fase adulta, ela vai querer ser a criança que ela não foi. Aí a gente vê um monte de gente fazendo bobagem. Viveu uma época que não pôde viver ali. Isso vale para o início da vida profissional, isso vale para você forçar demais o estudo da criança. Você querer dar uma responsabilidade para uma criança numa altura de vivência dela que ela não pode ter. A gente vê hoje em dia pais jogando carga de responsabilidade, sustentar a família em crianças por elas terem habilidades precoces. Vamos falar um caso que é muito usual no nosso país, que é o futebol. Crianças com 11 anos, de pais que param de trabalhar para botar a criança e acompanhar a criança na escolinha, porque olha para ali e vê uma mina de ouro. Essa criança não tem estrutura, é isso que os espíritos estão a dizer. Não tem estrutura ainda para sentir nas costas esse peso, por mais elevado que seja o espírito. Que alguém pode estar pensando assim, mas dependendo da característica do espírito, até certo ponto. Porque o esquecimento do passado faz com que todos nós tenhamos a necessidade de passar pelas etapas, que é, sou uma mídia em branco para receber novos conceitos. Ou relembrar conceitos que eu já tenho como espírito. E a gente vê o caso de Jesus. Passou pela infância normalmente. Porque tem-se necessidade disso. Porque é fácil a gente pensar isso. Isso é uma lei natural, é igual para todo mundo. As diferenças que tem são dos indivíduos, que não invalidam a naturalidade do processo, que é para todo mundo. Então, aí, esse ponto, primeira coisa a observar, é natural ou eu estou forçando? Isso é muito importante. Então, é observar a primeira condição da criança. Qual a idade para exercer a mediunidade sem inconveniente? Está na pergunta 8. E a gente extrai o resumo da resposta dos espíritos. Depende do desenvolvimento físico e do desenvolvimento moral. Físico por quê? Porque você tem um trabalho de efeito físico ali na mediunidade, mesmo sendo mediunidade intelectual. Você tem um contato com uma energia diferente. Se for médio de efeito físico, mais ainda. E o desenvolvimento moral. Por quê? Porque o desenvolvimento moral é que vai dar, independente do mecanismo da mediunidade. Eu tenho mediunidade. Então, o que é ser um médium? É intermediário de uma força exterior, de um pensamento exterior. Todos somos médios naquela observação de Kardec lá no Livro dos Espíritos. Estou sentindo um cheiro de queimado. Tá mesmo? Cheiro de... nariz de químico e alérgico é uma desgraça. Tu sente, é horrível. Quer dizer, horrível não, né? Mas tu sente mesmo. Eu entro em casa, eu entro sempre pela cozinha, a gente nunca entrou pela sala. Quando eu entro em casa, vê na geladeira que tem uma coisa ruim. Parece que você faz de marcação, mas não é o hábito. Mas vamos lá. Então, quando se fala na questão da idade e a gente fala na seleção, todos nós recebemos influência. É um mecanismo. Mas quem vai influenciar? Quem dá a sintonia é a parte moral. Então é importante tanto o posicionamento físico, a resistência física, a condição física da criança, quanto também da moralidade dela para que ela tenha essa seleção. E você imagina uma criança que não tenha isso, ela vai ficar exposta se for desenvolver.
a característica mediúnica exposta a espíritos que não são espíritos, que vão respeitar ali a individualidade. Como os espíritos falam, o espírito superior respeita a gente, espírito inferior invade. Então é aquele tipo de médium que mesmo adulto não tem o controle da mediunidade, nem sabe o que é mediunidade, os espíritos pegam ele em qualquer lugar e expõem essas pessoas a situações constrangedoras para elas. Então é importante isso ter. E por que, se você observar que a criança tem isso, em termos bons, é o que o Espírito fala para Kardec, porque tem crianças que têm mais esse equilíbrio do que muito adulto. Exatamente, tem muito adulto que você olha, ele não tem as condições que às vezes uma criança tem. E aí quando nós estamos falando de crianças jovens, pega aí até 17, 18 anos, que é a mediunidade dessa maneira geral. Então é observar muito a característica individual. Então a regra não tem regra definida. É você observar caso a caso, e a regra tem que atender essas condições, equilíbrio físico e moral, porque senão você vai expor a criatura. Para isso a gente tem que chamar a atenção de algumas coisas. Os espíritos, e aí nós temos relatos do plano espiritual, temos experiências vivenciadas pelos médiuns, eles dão uma segurada no potencial mediúnico das criaturas. Para quê? Para que realmente elas atinjam essa maturidade, tanto física quanto espiritual. Para que ela possa carregar o fardo. E aí eu não estou falando do fardo como peso, estou falando do fardo na referência que Jesus colocou para nós. A ninguém é dado um fardo mais pesado que pode carregar. Então, a mediunidade, quando ela é bem orientada e conduzida, ela vai ficar debaixo dessa proteção. E os espíritos vão amortecer essa situação para que essa condição da mediunidade não apareça antes da hora. E o antes da hora aí é qual? Antes do espírito estar preparado como encarnado para resistir às coisas que vão surgir e para poder cumprir a sua missão de uma maneira adequada. Ainda na 8, a continuidade do texto ainda fala o seguinte, que quando há efeito físico, o desgaste do corpo é maior. Os efeitos inteligentes têm uma outra característica. A inexperiência da criança pode fazer da faculdade dela um brinquedo se ela não for bem orientada. Porque se for essa comunicação mais intelectual, todo mundo aqui já deve ou ter feito, ou ter escutado, ou ter pelo menos participado de alguma coisa, aquela brincadeirinha do copo, de fazer perguntas para ser respondida. E o pessoal começa a fazer isso, e quando o espírito realmente responde, geralmente o pessoal sai correndo. Ninguém fica. Mas é uma condição. Sem essa orientação, também o efeito inteligente, ele pode ser prejudicial para a criança, porque ela não vai saber lidar com aquilo e vai achar que aquilo é um brinquedo. Por quê? Porque nessa idade, criança quer brincar. Quer brincar. Então a gente tem que dar brinquedo para elas e não isso. É claro que os brinquedos vão tomando assim uma característica tecnológica muito maior, mas é impressionante isso com criança pequenininha. Observa as caixas de papelão que vem embrulhando os brinquedos que a gente dá, cheio de tecnologia. Brinquedos cheios de tecnologia geralmente fica brincando sozinho e a criança vendo. E depois de um tempo ela pega a caixa de papelão, aí ela vai brincar realmente com a caixa de papelão. A gente tem que tomar cuidado com isso. Nem sempre o valor é proporcional. O valor agregado para a criança é proporcional ao custo do presente. Então vamos lá. Na 222 tem um texto que a gente extrai do texto o seguinte: a inexperiência, a infância e a juventude deixam-nas mais expostas aos espíritos enganadores do que o homem feito. Isso é claro. Como são espíritos durante a encarnação sem experiência de vida, não estou falando que não tem experiência como espírito. Lembre-se que nós esquecemos o passado.
Nós temos tudo ao nosso acesso quando precisar, mas não temos os detalhes. Então, nós podemos ser enganados com mais facilidade do que homens com experiência, espíritos já encarnados há mais tempo. Então, esse contato tem que ser direcionado. O recolhimento é necessário para o médium. Para quê? Para que ele tenha a proximidade de espíritos sérios. Se você vive sempre de brincadeira, que é normal na idade de criança, que tipo de espírito nós vamos atrair? Os zombeteiros e os maléficos. Eu lembro que quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu não sabia nem o que era isso. Mas tinha lá do lado do campinho, na época de criança, que eu tinha terreno vazio para a gente jogar futebol, assim no chão, terra, a gente pisava na terra, essas coisas. Não era grama sintética, não era nada. Do lado tinha lá a casa da mãe de um amigo nosso, que jogava futebol com a gente, que eu lembro que a gente sentava lá, aí vinha a Mariazinha da praia, lá numa jovem de 15, 16 anos, que ela lambuzava todo mundo com doce, jogava troça na casa. E a gente achava aquilo muito engraçado. Não tinha nem noção o que era aquilo. Realmente isso aqui eu lembrei quando eu vi agora. Veio à cabeça isso. Porque é o comum que a gente faz, sempre tem alguém que tem ali, recebe o espírito e tal. E esses espíritos realmente são espíritos brincalhões. Mesmo que aquele espírito não tenha a idade de uma criança, ele é um espírito que está incorporando aquilo ali, está vivenciando esse papel naquele momento. Seguindo ainda com algumas informações importantes desse texto do Livro dos Médiuns. Uma criança dotada só deve exercer sua mediunidade sob vigilância de pessoas experimentadas. Isso serve não só para a mediunidade, para qualquer coisa. No centro espírita a gente vivencia isso, em empresas a gente vivencia isso, na família a gente vivencia isso, na condução de negócios da família a gente vivencia isso. Vem uma juventude cheia de potencial, mas nunca pode se desdenhar da experiência dos que já estão. Se você delargar, tem que contar o tempo para a vaca ir para o brejo. Só contar o tempo, porque a vaca vai para o brejo. Então tem que ter uma passagem, um ritual de passagem, que é o normal que a gente faz no dia a dia e nem percebe que isso é um mecanismo normal. Você está numa empresa, você tem um funcionário experiente, você quer botar um novo, o patrão que é esperto, ele não demite, mesmo ele sabendo que vai me mandar embora, ele não vai me mandar embora antes de pegar alguém mais novo, colar comigo, para ele sugar tudo que puder de mim, para depois me chutar. Você vai falar assim, poxa, mas isso é falta de alma. Não, é inteligente. Ele é burro se não fizer isso. Agora, como ele vai fazer, o trato social que ele vai dar isso, o amparo, aí é outra coisa. Mas vamos dizer assim, é um processo natural de passagem de bastão. Não tem que sair do 8 para o 80. Não se esqueça, a natureza não dá saltos. Nas casas espíritas, se a gente não tomar cuidado com isso, a gente vai acabar com a casa espírita. Infelizmente, a gente tem um grupo de trabalho externo lá no Leon Denis, que a gente viaja para dar amparo a outras casas que pedem. Então, a gente vai para muitos lugares, principalmente no interior. A gente vem no interior de Minas, interior do Rio Grande do Sul, até mesmo no norte fluminense. Algumas casas em que os participantes da casa espírita estão na melhor idade, já estão com a data de validade um pouquinho próxima do final, e você não vê a juventude, você não vê trabalho de evangelização, você não vê a renovação. Aí eu vou perguntar, quando a gente morrer, quem é que vai conduzir a casa? Tem que ter uma injeção gradativa, porque senão é o seguinte, morreu todo mundo, entrou um monte de jovens que podem ter o maior potencial do mundo, mas não tem experiência. E essa experiência, ela serve até para segurar aquele ímpeto natural de colocar energia demais no negócio. Sabe a diferença entre você correr com a bola e fazer a bola correr? É isso. Os garotos estão entrando querendo correr com a bola. E você já sabe que quem tem que correr é a bola. A gente
tem que guardar aquela energia da corrida para o momento necessário e não meter os pés pela cabeça. Então esse equilíbrio é fundamental. E também a gente não pode deixar de ter essa injeção de ânimo, senão a gente vai querer só ficar tocando a bola e ninguém corre. A casa vai morrer. Então você vê, na própria mediunidade é assim, como em tudo da vida de aprendizado. Você tem que ter o mais experiente orientando o menos experiente. Então você vai começar orientação mediúnica, um trabalho de inserção do médium, que aí vale até para a mediunidade em geral, um médium novato. Não interessa a idade. Ele tem que começar, e a maioria das casas faz isso, acompanhando um médium experiente. Para quê? Para que ele realmente vá se introduzindo no trabalho e pegando aquilo ali que não pode ser jogado fora. As tribos indígenas fazem muito isso, os povos antigos fazem muito isso. A preocupação de transmissão de conhecimento. É isso que o Espírito está falando. Os adultos ensinarão através dos seus exemplos. Aí a doutrina espírita tem esse diferencial, não é só falar, é falar e fazer. Não adianta eu falar uma coisa e fazer outra. Agora, se eu não consigo fazer, eu tenho que ser cara de pau o suficiente para falar o que é certo, mesmo que eu não faça. Não é o ideal, todo mundo sabe. O ideal é você fazer e mostrar pela ação. Mas o fato de você não fazer não quer dizer que você seja conivente com aquilo ali. Tem que falar, eu não faço, mas é isso. O fato de eu estar errado não vai mudar a verdade daquela orientação. Então ele fala que isso tudo está subordinado ao temperamento e ao caráter. Então, se você quer formar um corpo mediúnico correto, você tem que dar isso. Caráter e o temperamento. O temperamento aqui entra muito com o jeito de lidar com o outro, o respeito que tem que se ter. Isso vale para uma maneira geral, não é invenção, vale para a sociedade. Se eu quero uma sociedade honesta, boa, eu tenho que ser bom e honesto. Não adianta eu ficar exigindo honestidade e retidão dos outros, na hora de eu fazer eu não faço. E às vezes a gente esquece isso. Às vezes não, sempre a gente esquece isso. Porque a gente quer cobrar o corrupto, mas não pensa que está sendo corruptor. A gente cobra a atitude de quem está lá, mas a gente não cobra a nossa atitude em fazer o correto também. Você vê, não é invenção. A doutrina espírita, ela é uma doutrina dinâmica e vivencial. Você tem tudo que a gente escuta na casa espírita, ela vale para dentro da casa espírita e vale para quando a gente sair pela porta da casa espírita. Muito mais para isso até, porque é vida. Ainda na 222, não se deve forçar o desenvolvimento desta faculdade nas crianças quando ela não for espontânea, não excitá-la em pessoas débeis. O que quer dizer isso? Se a estrutura física não é boa, pela própria idade da criança, eu não vou forçar, eu não vou começar a instigar a mediunidade, ela ativar os centros de força dela, porque ela não vai aguentar. E isso vale, vocês lembram que na época de Kardec, o pessoal forçava uma barra para dizer que a mediunidade deixava as pessoas malucas? E o argumento de Kardec foi o seguinte: peraí, o problema não é esse. O problema é que a pessoa que já tem uma tendência a uma lesão cerebral, ela, qualquer esforço a mais que for dado, que excite o cérebro dela, vai ter problema no mecanismo. Então, fosse para estudar matemática, química, física, francês, português, inglês, o que fosse, aquilo ali ia ser um ponto de, vamos dizer assim, ofender, machucar, romper aquele fio que prende aquela sanidade. Então, uma lesão cerebral é isso. Não é porque estudou espiritismo, é porque você sobrecarregou um cérebro que não tem capacidade para segurar aquele excesso. E é o mesmo argumento de Kardec. Não excitar em pessoas débeis. Evitar os que apresentem os menores sintomas de excentricidade nas ideias,
ou enfraquecimento nas faculdades mentais, visto que há nelas predisposição evidente para a loucura, não por conta da mediunidade, por conta da característica da pessoa. É o mesmo argumento que ele usou lá para o pessoal que dizia que a mediunidade botava as pessoas malucas. Mas realmente você tem que ter o cuidado para que você não provoque quando a pessoa tem a característica, tem a tendência. E ele fala da debilidade, essa debilidade aí. Ainda na 222, vindo a loucura a se declarar, evitar quaisquer atividades excitantes. Excesso nas práticas vai conduzir a um repouso aos órgãos enfraquecidos. Toda vez que houver, e pode observar, o adulto médium ocorre isso. Toda vez que há uma sobrecarga ou excesso na prática, por exemplo, vai participar de uma reunião de passes nas cabines, que é um passe mais presencial, ali é algo mais forte, mais transmissão de energia. Tem trabalhos que você acaba, você fica esgotado, então você tem que descansar. Trabalhos de desobsessão, de atendimento desencarnado. Quando ele desgasta muito o médium, tanto intelectualmente quanto fluidicamente, ele tem que ter um tempo de refazimento maior. E isso ocorre como? Fica na casa um pouco. Algumas casas, como a nossa, faz o seguinte, depois que acaba a reunião de atendimento desencarnado, tem meia hora, você faz a troca de passes e depois tem meia hora para avaliar o trabalho. É uma maneira de você continuar na vibração do trabalho para que você se restabeleça. Às vezes os médiuns não percebem isso. Os médiuns às vezes ficam com resíduo do trabalho e ficam achando que é por conta do trabalho. Mas sabe o que ocorre? O trabalho acaba, eles não dão um minuto e já saem correndo para casa. Não respirou depois, não se recompôs dentro do ambiente fluídico do centro. Isso é um problema. E às vezes o médium sai assim, o trabalho foi muito pesado, não, se tiver algum problema, você está trabalhando numa casa equilibrada, com direção espiritual. Se teve algum problema comigo, o problema sou eu, pode ter certeza. Eu me desliguei da tomada antes da hora, para recarregar. Então tem que aprender a fazer isso. Se com adulto é assim, imagina com a criança, com o jovem. Então, isso tem que estar presente nas nossas observações. Esse conteúdo todo está na 221 e na 222 do Livro dos Médiuns. Você vê, não tem base ali que justifique você antecipar essas condições da mediunidade. E quem antecipa? Vamos parar para pensar. Quem antecipa isso? É a própria criança? Quem é? Pode interagir aqui? Não, não, Bruno. Pode? Quem? Os pais. E aí você pergunta, por quê? Qual será o objetivo que leva um pai a querer antecipar em um filho um sintoma mediúnico ou uma característica mediúnica? Não tem outra palavra. Vaidade. Eu vou contar um caso. Eu não participo lá do atendimento fraterno, porque o que acontecia? Eu tive 4 filhas assim em seguida, sabe? Eu e minha esposa, vamos ter 3, tivemos 4 assim. A ponto de um amigo meu, quando ela tinha a minha 4ª, tinha 1 ano e pouco, ele olhou para minha mulher e falou assim: caramba, eu estou te vendo a primeira vez como você é. Pô, você me conhece há 6 anos? Não, que eu só te via ou de barriga ou com o neném no colo. Você ao vivo é a primeira vez. E realmente. Então eu não ficava lá no atendimento fraterno, porque eu tinha que ir embora com aquela fileirinha de criança, né? Mas de vez em quando pegam a gente. E uma vez eu estava lá, eu tinha acabado de fazer o estudo, por isso a pessoa me procurou. Olha, mostrou um garoto, um filho, devia ter uns 16, 17 anos. Eu achei legal, saudável, tudo bem. Olha, ele psicografa. Tudo bem. Eu queria trazer ele para trabalho mediúnico no centro. Disse, olha, aqui no centro nós não trabalhamos
com a psicografia desse nível, que ele queria para produzir livros. Não, a gente aqui, os médios que psicografam, eles são direcionados para trabalhar no receituário e no atendimento mediúnico de uma maneira geral. Mas isso requer começar a estudar nos cursos, entrar na orientação mediúnica e fazendo os trabalhos. Não, mas ele já psicografa, ele tem um monte de coisas escritas. Quer dizer, a pessoa não se pergunta, que não entende do mecanismo, que se entendesse, as primeiras psicografias, nesse caso específico de psicografia, vale para a criança, vale para o médio iniciante, principalmente na criança. As primeiras escritas de psicografia é para automatizar o mecanismo. É só para exercitar a mão. Ou seja, as mensagens é o que menos importa. Às vezes você vai ler a mensagem, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É exercício para você dar velocidade à mão. É isso. Então, o plano espiritual, quando fala assim, ó, as mensagens psicográficas iniciais, joga fora. Fica lendo aquilo. E outra coisa que a gente não percebe é eu, como ser humano, a minha vibração está mais próxima a que tipo de espírito? A espíritos elevadíssimos? Ou espíritos, não vamos falar inferior para eles não ficarem com vergonha, mas espírito terra a terra. Então nós estamos, a nossa sintonia natural é com o espírito, vamos dizer, comum, para não ofender ninguém. Eu, para conseguir sintonizar com espíritos mais elevados, eu tenho que fazer um trabalho. E é todo um trabalho que, por exemplo, um jovem pode não ter. Um adulto pode não ter, pelo menos no início. Não é assim, recebi isso e é isso. Não é. Tem um processo de educação, como em tudo, então tem que se pensar. Aí você vê, se você está procurando isso com uma intenção de realmente aprender e educar, você vai seguir um processo. Mas qual é o resultado? Não, meu filho já psicografa, não vou ficar aqui não. Parabéns, boa noite, felicidade. Exatamente, o que está movendo é orgulho, porque a pessoa, primeiro, não tem nem ideia da responsabilidade que aquilo traz. Traz muito benefício? Traz, é claro que traz benefício, mas traz uma responsabilidade agregada, a mesma que cada um de nós tem ao adentrar uma casa espírita e começar a estudar espiritismo. O conhecimento traz uma responsabilidade agregada, e às vezes a gente está querendo ver só o lado bom, e que nesse caso aí não é nem um lado bom, porque a pessoa está pensando em vaidade, está pensando em projeção, não está pensando a mediunidade como trabalho, está pensando como status, não é isso? Meu filho é médium, meu filho psicografa. E aí como é que você vai controlar isso? Para a criança, pior ainda. E aí você vai colocar a criança num pedestal que para o adulto já é difícil segurar a onda. Imagina para um jovem. Quantos médiuns maduros nós observamos aí cair ladeira abaixo por conta do orgulho e da vaidade? Então não é por aí. Tem que ter alguma coisa para regrar isso. E as pessoas querendo antecipar esse negócio, tumulto. Então vamos a algumas observações agora, que são assim práticas e que foram dadas naquele encontro que eu falei dos evangelizadores de jovens e de crianças. Parte do princípio e a informação que tem que se dar. Você vê, parece um troço simples, mas tem muito espírita que sabe, tem informação, mas não liga o nome à pessoa. Médium é aquele que recebe a influência dos espíritos, é intermediário. Eu posso ficar vaidoso por exemplo, curar alguém,
Pensar. Eu sou médium. Eu sou intermediário de uma cura. Quem cura? Se eu sou intermediário, eu não sou. Eu posso nem saber que espírito que está curando, mas eu sei uma coisa: não sou eu. Quando eu psicografo e o cara assina, está mais do que identificado. Mas mesmo se não assinar, eu psicografei. Eu sou médium, intermediário. O mérito não é meu. Qual o mérito que eu tenho? De ter sido intermediário, não mais. Eu não posso dar ao carteiro o mérito do autor do livro só pelo fato de ele ter entregue na tua casa o livro que você comprou. Não é dele, ele só entregou. Eu venho para quê? Fazer esse estudo. Isso é trabalho mediúnico. Ah, mas o trabalho não foi bom. Tudo bem, o espírito está me assessorando, é ruim. Igual que eu. Mas eu não posso negar que o trabalho seja mediúnico. Aí a gente age assim: se foi bom, foi eu. Se foi ruim, eu digo foi o obsessor. Estava mal assessorado, a casa não estava com vibração. Aí é covardia, bicho. Assim é mole ser médium. Então isso parece que é algo simples, mas é dentro da simplicidade que a gente cai. Se todo mundo pensasse isso aqui, nenhum médium escorregaria por orgulho nem vaidade. Qual o perigo que tem aí? Além do próprio. Quem? Quens? Pensem. Sabe por que vocês não estão pensando? Isso é defesa do próprio espírito. Porque o culpado nesse lado, eu já me acusei. Além de mim, vocês. Por quê? Porque não entende. É igual o negócio de corrupção. Quem corrompe e quem é corrompido. Tem quem é endeusado e quem endeusa. Meu amigo, o médium, ele pode querer ser estrela, mas quem joga a luz para cima dele somos nós. Estamos virados para cá. Então quem está virado para lá, para ir para vocês, não tem luz própria. Estrela é isso. Estrela não tem luz própria. Pelo menos é estrela. São focos, holofotes que vêm para cima e vêm dos outros. Então nós possibilitamos. Sabe o que é toda vez que a gente dá um elogio vazio, é uma casquinha de banana que a gente joga na estrada do médium. Claro que todo mundo gosta de elogio, todo mundo tem ego, mas tem que ter um limite e tem que ter uma consciência de você receber isso. É muito bom um elogio quando o médium que recebe o elogio está levando como avaliação do trabalho. Cara, o caminho é esse aqui, então tem que fazer assim mesmo. E não ficar achando que é o rei da cocada preta. Porque se fizer isso, vai cair. Vai cair. E, infelizmente, dentro do meio espírita também ocorre isso. Quer falar alguma coisa? Ó, e isso... Mas olha só como é que a doutrina espírita é perfeita. Se a gente quiser procurar, tudo está na doutrina espírita. Quando fala assim, e como a pessoa deve ficar satisfeita em fazer o bem? Tem essa pergunta lá. Ele fala assim, não, ela tem que ter o limite, ela tem que ficar alegre por estar participando de um trabalho bom, mas não se orgulhar daquilo. É igual aquilo. Não, sim, mas eu que estou falando. Ele está precisando, mas ele tem que pensar realmente nisso. Isso é um bom feedback. Eu estou no caminho certo, tenho que continuar fazendo assim. Mas absorver isso dessa maneira, correto. E também quem dá, tem que saber dar. Porque quando você chega para uma pessoa e você trata ela como uma estrela, ela pode não ser, mas vai sentir.
Aí começa aquele negócio, chama uma pessoa para fazer palestra, quando é de outro estado, não, eu queria ficar no hotel de frente para o mar, eu queria que... Mas tem o Roberto Carlos, toalha branca, fruta, água mineral, não sei das quantas. Cara... também, mas olha só, sabe qual é o problema? Mas o problema que a gente tem, tu vê que nós estamos falando de adulto. Tu imagina isso num jovem, imagina isso numa criança. Porque quando a gente vê na criação, que você começa a dar muito gás, a pessoa fica acreditando que a vida é assim, que nunca vai ganhar não, que ele é o bonzão, que ele é isso. Tu imagina. Com adulto já é ruim, tu imagina para o jovem e para a criança. Mas isso é algo que a gente tem que começar a pensar no seguinte, nós somos espíritos milenares. E nós estamos há milênios endeusando. Nossa relação com Deus é uma relação truncada, está começando a ficar mais honesta agora. Mesmo assim, a gente ainda faz uma barganha. Pô, olha, mas a gente não dá oferenda, mas fala assim, não, se resolver esse problema para mim, eu vou mais dias no centro, eu vou lá trabalhar no assistência social. A barganha já é outra, mas ainda tem. Então nós somos espíritos que temos esse hábito, então nós temos que realmente nos educar nesse hábito. E isso vale para os dois lados, para quem trabalha e para quem está também, todo mundo no aprendizado. É interessante. Uma outra coisa, entre o médium e o espírito existe uma ligação, a ligação fluídica, mental, perispiritual. Quando ela é interrompida, ela impede que a manifestação ocorra. Então, o jovem ou a criança ele pode ser acionado por um espírito, e uma determinada característica se multiplica em ações que ele normalmente não faria. Então, eu pego uma sintonia e ali eu exacerbo determinadas coisas. Como interromper isso? A criança não tem um preparo suficiente para se defender disso. A gente sempre, todo mundo já escutou isso, apertou o calo, reza. Os nossos irmãos evangélicos até criaram a hora que melhora. Vale. Mas, meu amigo, não adianta só ficar orando de boca para fora. Você tem que tirar a tua sintonia daquele tipo de pensamento. Então, o adulto nessa hora tem mais recurso. Ele vai começar, ele vai pegar, vai ler uma página, vai tirar o pensamento dali, ou no mínimo o seguinte, vai trabalhar, vai fazer alguma ocupação útil. Trabalho para a doutrina espírita é uma ocupação útil, não precisa ser remunerada. Vai encher a cabeça com alguma coisa que preste. Por quê? O espírito vai sair correndo, porque ele vai ver você trabalhar, só se for o espírito Garfield que estiver ali encostado. Mas como ele é animal, não tem pensamento contínuo, não é ele que vai te encher o saco. Mas se for alguém parecido com o Garfield, que não gosta de trabalhar, ele vai fugir. Mas não é por isso. É que toda vez que eu preencho a minha cabeça com alguma coisa útil, eu estou mudando a sintonia do meu pensamento. E estou saindo fora do alcance da influência desses espíritos inferiores. Simples assim. Não é mágica. Não é aquele negócio que o cara que vem exorcizar fala 10 palavras mágicas. Não. Se ele não tiver moralidade, o espírito vai ficar rindo dele. Então, a condição ali, imposição mental. Então, ali, é você estar lá transmitindo numa frequência vibratória e você muda. Eu estou lá na 1220, acho que ainda é a Rádio Globo. AM, eu não escuto mais AM. É tudo FM, não acho, mas vai lá. Aí tu bota lá, se tu bota para 1400, Rádio Rio de Janeiro, essa a gente sabe. Meu amigo, tu não vai escutar a Globo nem a pau. Por quê? Porque tu mudou. O pensamento é assim. Agora, a criança, ela tem menos recursos que isso. Então você vê que nós estamos antecipando coisas que um jovem, uma criança, ainda não tem capacidade de fazer. Ah, mas ele tem. Aí entra no caso lá. É um caso que você tem que observar. Se a criança é madura, se ela tem resistência física, qual o estado dela, em cada caso vai ser um caso. A criança e o jovem, como qualquer médium, é acionado por espíritos quando não tem vigilância.
não tem vigilância, vai ser acionado. Então vale para o adulto, para o jovem, para a criança. Aí entra naquele mesmo aspecto. A criança e o jovem vão estar mais expostos a esse tipo de acionamento. Aí a pergunta é, como fazer para interromper esse fenômeno? A gente sabe que orando, você vai desligar do mal. Se pacificando, você vai sair da frequência vibratória que o espírito está empurrando. Então, exatamente a maneira com que a criança ou o jovem vai ter para se desligar. É a mesma, é o mesmo mecanismo. A diferença é a ótica de quem tem que sair daquela situação. Então, você vê, tu acha que uma criança que não tenha um acompanhamento, ela sozinha, ela vai ter condições de fazer isso? Lembrem que o que está lá atrás pode e tem que ter acompanhamento. Não basta a pessoa, ou seja jovem, velho, criança, qualquer um, ter a faculdade mediúnica. Ela tem que entender da faculdade mediúnica. Entender dos fatores morais que influenciam na comunicação. E isso ela só vai ter como? Estudando. Então quando um médium chega na casa espírita e você fala assim, olha, tem que estudar, tem que fazer as obras básicas, tem que passar por um curso de orientação mediúnica. Não é porque a casa está impondo isso, porque quer. É a ordem natural das coisas. Tu vê, nós estamos aqui há 1 hora e pouca, nem 2 horas, falando sobre isso. Não foi suficiente para a gente entender que o estudo é necessário para que as pessoas exerçam a mediunidade mais tranquilamente? Então, não tem motivo, e a gente tem que ser firme o suficiente para quando chegar alguém com esse tipo de mediunidade e querer se impor à casa, você fala, não, tem uma ordem. Aí tem um problema, vamos falar das exceções, porque as exceções, elas existem regras e exceções. Vamos lá, vou dar um caso, por isso que entra os casos práticos, que a gente via o altivo fazer, em comunhão com o plano espiritual. Esse eu vi o caso todo, porque o garoto chegou lá no centro com 14 anos. Mediunidade saindo por tudo quanto é poro, fluido para tudo quanto é poro, médium de efeito físico. Aquela época ele tinha esse tamanho. Eu não sei nem se ele já era da minha altura, porque se a garotada nova vem mal do que a gente, passa rápido. Ele era fortinho. E fluido assim, saindo para tudo quanto é jeito, e começando a dar distúrbios orgânicos nele por acúmulo fluídico. O que a direção da casa fez? Na figura do altivo e, com certeza, em comunhão com o plano espiritual. Pegou o menino, só, você vai sentar na sala de cura para doar fluido. Então, olha só, o problema físico que estava ocorrendo, vamos solucionar. Está dando problema orgânico, acúmulo de fluido. Senta aqui, tu vai doar fluido. Mas não deu nenhuma responsabilidade mediúnica para ele. Em paralelo, você vai começar a estudar as obras básicas. E assim que puder, cumprindo algumas básicas, vai fazer orientação mediúnica. É para todo mundo que você vai fazer isso? Não. Ah, mas tratou fulano diferente? Não. O tratamento é o mesmo. Igualdade é o quê? Dar a cada um o que cada um precisa. Não é agir da mesma maneira para todo mundo. Você quer açúcar, ela quer sal. Cara, eu não posso chegar e falar assim, olha, é sal para todo mundo. Ou dar um meio barro, meio tijolo. Meia porção de sal, junta com meia porção de açúcar, e vou dar para todo mundo meio açúcar, meio sal. Não. Porque se o cara for diabético, eu vou matar ele. Se o cara tiver pressão alta, eu vou matar ele. Então, meu amigo, quem precisa de sal vai levar sal, quem precisa de açúcar vai levar açúcar. Isso é tratar igual. É dar a cada um o que cada um precisa. Não é dar a mesma coisa. Dar a mesma coisa, você não está resolvendo o problema. Isso é muito importante, porque tem gente que tem medo de fazer isso, porque não segura
o tranco. Mas fulano foi assim, mas fulano precisava ser tratado assim. E vários outros casos. Todo mundo sabe que você chega e fala assim, o médium. Tem que pegar o cara para fazer divulgação doutrinária. Você bota num curso, dentro das casas, cada um tem a seu, mas vai botar lá para estudar obra básica, vai botar lá para fazer talvez um curso de apresentação, alguma coisa que oriente. Estavam fazendo o estatuto, mudando o estatuto. E eu estava participando de algumas reuniões. Aí eu peguei e falei assim, olha, com relação ao médium, acho que tem que botar isso. Os casos de exceção vão ser orientados pelo plano espiritual. Não podemos botar exceção. Como não pode? Se tem exceção, você tem que indicar ali que nos casos de exceção vai ter esse tratamento. Não sei o que. Eu falei assim, vem cá. Quem daqui, estavam todos lá na reunião, mais antigos da casa, quem daqui completou todas as obras básicas para começar a fazer palestra? Ninguém respondeu. Eu falei, eu vou responder por mim, vocês não querem responder? Eu, quando acabei o Livro dos Espíritos, o Altíssimo me botou para trabalhar na Malé, dando aula do Livro dos Espíritos. E eu sei que nenhum de vocês aqui fez as obras todas. Os fundadores do centro. Aí tu vai esperar. Aí eles ficaram meio assim, eu falei, tá legal, vou levar para o extremo. Kardec reencarna aqui. Está lá no grupo de jovem com 17 anos. Você percebe que o cara tem uma bagagem danada. Você não vai botar ele para fazer palestra? Você vai falar para ele que ele tem que perder não perder, mas ficar 7 anos estudando as obras básicas todas, todos os cursos que tem, para depois ele começar a fazer palestra? Não, mas Kardec não vai reencarnar. Como Kardec não vai reencarnar? Se reencarnasse, é possível. Emmanuel está aí. Dizem que está lá em São Paulo. Mas... Ou seja, tu é espírita, mas na hora de você considerar a bagagem espiritual, a reencarnação já não vale mais? É um problema? Mas que tem que se resolver, tem. Se você souber, isso se ocorre, tu vai lá e faz uma consulta para o plano espiritual. Você, olha, esse espírito aí tem experiência demais, ele conhece, tem bagagem, pode botar para fazer estudo. E aí? Aí entra o outro ciumento lá e fala assim, mas olha só, eu tive que fazer todos os cursos para começar a fazer palestra. O fulano ali, fulano é fulano, você é você. Vai ter esses pepinos para descascar? Vai. Mas a pergunta aqui no caso é a seguinte, é racional você ter um espírito desse, desde que você saiba, com essa bagagem toda, e você privar-se desse conhecimento por causa de uma estrutura? Tudo bem, cada casa tem a sua, mas eu estou colocando problema, não sou eu que vou dar a solução, mas eu estou colocando só o seguinte, regra existe, e tem as exceções, e a exceção o plano espiritual tem que ajudar, não é ficar fazendo consulta no plano espiritual para qualquer coisa, caso como uma bicicleta, não, mas num caso desse, meu amigo, quem tem condições e tem um médium para fazer, faz. Quem não tem, chega na hora de dormir, fala assim, olha, eu estou com dúvida aqui, eu sei que eu desdobro durante o sono, eu queria entrar em contato com a direção espiritual da casa para tirar algumas dúvidas, e pode ter certeza que tu vai acordar com a resposta na cabeça. Só que a gente é tão orgulhoso, que quando isso ocorre, e ocorre com um monte de gente, já deve ter ocorrido com todo mundo, a gente é tão bobo, que a gente, quando acorda no dia seguinte com a solução, a gente fala, sou bom mesmo, eu trabalho até dormindo. Dormi com 10 problemas, acordei com 200 soluções para aquele problema. E você desdenha do fenômeno que todo mundo sabe que ocorre, que a gente sai do corpo e vai para o espiritual. Agora, tem que ser esperto. Eu já, quando deito, assim, olha, por favor, me carrega antes que eu vá para lugar ruim. Me tira do corpo e me leva para lugar de estudo ou trabalho. Porque se também tu não fizer nada disso, meu amigo, tu vai para onde o nariz está apontando. Aí eu não sei para onde a gente vai.
Então tem que ser algo mais direcionado. Mas você vê que são exemplos que ocorrem e que o dirigente vai ter que passar. E vão ter casos que você vai ter que olhar o caso, analisar o caso, e o que eu vou fazer com isso? Vai deixar o médium morrer ali? Vai deixar ele fisicamente sofrer com aquele problema fluídico sem fazer nada? Alguma coisa vai ter que ser feita. Ou ele vai botar lá para doar fluido, ou ele vai assistir todas as reuniões públicas que puder para nego tirar fluido dele. Vai depender da casa, mas alguma coisa tem que ser feita. O que não pode é deixar o médium sofrendo, porque ele tem que passar por todos os caminhos normais até ele virar um médium. Então, quando a gente fala virar um médium, ele já é médium. Eu estou falando é você oficializar ele como médium da casa. Inácio Bittencourt é o espírito que é o nosso patrão lá do Encontro de Medicina Espiritual. Uma vez, no estudo, ele falou para a gente assim, na época, ele estava falando da época dele, ele trabalhou numa farmácia, não era farmacêutico, trabalhava numa farmácia em Botafogo, de homeopatia, e ele era médium receitista. E ele falava que na época dele, foi levado várias vezes para delegacia, aquele negócio de perseguição de médium. E ele falava que na época que o espiritismo se estabeleceu, ele falou assim, olha, os ubandistas deram uma rasteira dos espíritas, que os espíritas ficavam discutindo se vai fazer espiritismo científico, se vai fazer espiritismo evangélico, se vai fazer isso, aquilo, outro. E os médiums, tudo lá tendo que exercer mediunidade. Eles iam para onde? Foram tudo para o centro de Umbanda. Por quê? Tudo ali fluindo, a mediunidade fluindo, e nego discutindo lá se vai fazer espiritismo científico, se vai fazer espiritismo assim ou assado. E os médiuns foram exercer a mediunidade nos centros de Umbanda, porque era onde eles podiam botar para fora os fluidos, porque olha só, é igual você comprar um aparelho e não usar ele adequadamente. O corpo espiritual desses médiuns foram preparados para exercer aquilo ali. E se você não exerce, é igual um membro, não usa o membro, atrofia. E às vezes as pessoas não pensam nisso, na necessidade do médium. Tem a da casa também, mas você tem que atender os dois lados e tem que se virar para isso, né? Tem que estar preparado e acostumado, no caso jovem, para saber usar os recursos que ele vai ter com a mediunidade. Porque veja, quando ele começa a descobrir algumas coisas, se ele não estiver preparado estruturalmente para aguentar o tranco e também moralmente e até com orientação de responsabilidade sobre isso, tu imagina como é que ele vai lidar. Você tem mediunidade, você olha para o outro e você vê e vai morrer daqui a um mês. O que eu faço com essa informação? O médium tem que saber. Por isso que as pessoas entram naquela. A gente fala, não procura, que vai achar. Aí tem médium que cobra para fazer isso, ler passado, presente, futuro, não sei quem, e nego vai lá e paga e faz. Vai que a pessoa seja médium mesmo, e muitos são, tem mediunidade mesmo. A que tipo de espírito está ali 24 horas com o médium? É espírito elevado? Outro caso prático. Na empresa que eu trabalhava, tinha uma pessoa, começou mediunidade exacerbada, já era adulta, e ela falava, me chamou um dia, soube que era espírita, me chamou um dia e falou assim, olha, eu toda vez que entro em casa, eu pego um livro, que deram o livro dos médios dela para ela ler, falava, lê o livro dos médios, que ela abria o livro, apagava a luz, ligava o rádio, acontecia um monte de fenômeno físico para ela não ler. Era médium de efeito físico. Aí eu expliquei para ela várias coisas. Aí tudo bem. Eu falei, ó, vai, insiste. Antes de você começar a ler, faz uma prece. Assim. Só que teve um dia que a irmã dela e ela foram num tal de... Não sei o que era, se jogava búzio, lia a carta. Rapaz, o cara começou a falar um monte de coisa para elas, que era verdade. E depois falou, no encerramento da consulta, que elas tinham
sido também, elas eram irmãs agora, mas tinham convivido na encarnação passada com o marido de uma delas, e elas tinham formado um triângulo amoroso no passado. Meu Deus do céu. E aí? O espírito deu essa informação, o médium deu. Um espírito elevado nunca ia falar isso, da maneira como foi falado. Eu levei 2 horas e culpei o médium. Falei que o médium não era médium, mas pelo que ela contou, era. Porque contou um monte de coisas. O que faltou ali? A responsabilidade do médium em filtrar a informação para dar para a pessoa. Mas o cara era médium, tanto que deu. Foi maior custo para tirar da cabeça da pessoa aquilo ali. E tive que falar que o cara, aquele negócio do sacrifício, né? Foi para o sacrifício médium. Não, esse médium não é médium, olha só, o cara trabalha recebendo, trabalha assim, não é, isso não é mediunidade. Se o cara viu e enrolei lá ela, conseguiu. Mas realmente é no caso de mediunidade. É isso que quer dizer. Tem que saber lidar, tem que estar preparado para lidar com isso. E ninguém pensa isso na hora de querer antecipar um desenvolvimento mediúnico. Isso serve para adulto também. Então, se preparar, estar bem para poder segurar o tranco dessas coisas. Às vezes a gente vê isso em filme, em séries, em várias coisas, da pessoa que tem essa capacidade e fica com um problema consciencial danado, porque fica assim, o que eu vou fazer com essa informação? Aviso ou não aviso? Falo ou não falo? Como proceder? Tu imagina. E outra coisa, cura também. Só a partir do princípio, a gente pode curar todo mundo? Nem Jesus curou. Tem a lei acima disso. Então, olha só. Imagina você médium, você trabalha na casa, ajuda todo mundo. Aí o teu ente querido tu não consegue ajudar. E aí? Está preparado para isso? Tu imagina um jovem, está com o vovô doente lá. Começa a dar passe de cura, está com aquilo ali, tudo direitinho. Vai lá no vovô, não consegue salvar o vovô. Vai ter estrutura para entender, vai sair culpando Deus. Então tudo isso é uma antecipação. Nós estamos falando jovem e criança, mas médio adulto também tem que estar preparado para isso. Quando a gente fala também para o jovem, para rezar, para fazer isso, aquilo, outro, nós estamos trazendo o jovem para dentro da casa espírita. Só que é o seguinte, está na hora. Pensa no seu momento. Estou falando para os trabalhadores agora. Tem alguma coisa na reencarnação? Eu não nasci espírita. Eu entrei numa casa espírita com 28 anos. Foi direto no Leon Denis. Eu antes tinha passado 9 anos no centro de Umbanda por causa de uma namorada minha que desmaiava. A gente estava namorando, ela sumia. Caía. O que é isso? Leva para o centro. A mãe levou lá para o centro de Umbanda. Foi onde eu conheci. Mas eu não tive juventude espírita. E aí? Porque tinha outras necessidades reencarnatórias. Então também, às vezes, você antecipar, estava preparado, não estava preparado, tinha que ter outras experiências antes, a gente não sabe. Então, quando você traz para ele, para cá, você está impondo uma condição regra, está impondo uma condição comportamental para que as coisas sejam desenvolvidas assim. Então, às vezes, isso é palavra do altivo, às vezes o jovem tem muita perturbação nesse campo de sentimento. Gosta de A, gosta de B. O adulto, teoricamente, tem um controle sobre a mente, mas o jovem ainda não aprendeu a ter isso. O jovem ainda tem a paixão. Está exposto. Está exposto. Procurar andar de modo que não fique despertando sensação nos outros. Que sensação é essa? Atração mesmo. Você vê, um médium de qualquer tipo, ele tem magnetismo. Então ele em ação, ele está se expondo ao outro. E se ele não tiver controle disso, ele coloca a si e o outro em dificuldade. Imagine um jovem lidando com isso. O magnetismo dele influenciando nas pessoas, atraindo as pessoas para si. Condições de sensação
física mesmo. Não vai estar preparado para isso. Se desperta a sensação, mexe nos hormônios. Aquela quantidade de espíritos desequilibrados começa a fazer confusão e vai haver interferência mediúnica. Isso aí é muito importante para o próprio médium entender o limite dele. Isso é bom para o adulto também entender. Às vezes a gente não percebe o nível de influência que a gente tem. Temos 5 minutinhos ainda. Falar de algumas coisas bem específicas que o médium adulto sente, passa, para a gente levar isso para a cabeça do jovem. Você no atendimento fraterno, olha só, você está no atendimento fraterno. Você pega várias pessoas com problemas, senão não estariam no atendimento fraterno, a maioria fragilizadas por problemas morais e ou sentimentais e ou físicos. Então, você está diante de alguém fragilizado, querendo uma tábua de salvação, que você tem que estar ali para escutar e dar um direcionamento. Imagina você confundir essas sensações físicas com a figura do orientador. É muito parecido com o que ocorre com os psicólogos. O que eles representam para aquele que está sendo atendido. Para o médium adulto, o médium já entende, mesmo assim é difícil ele controlar isso, porque tu não controla a cabeça dos outros. Tu vai controlar o teu comportamento, mas tu não pode controlar a cabeça do outro. E às vezes você pode, sem pensar, estar induzindo a pessoa àquele tipo de... É quase a mesma coisa com a idolatria. Só que aí é mais voltado para o físico. Tu imagina um jovem com essa responsabilidade. 17, 18 anos, com fluido correndo para tudo quanto é lado, com um magnetismo pessoal exacerbado e exercendo essa influência em cima do outro. Como controlar? Onde é a responsabilidade? Então você está dando uma arma na mão de quem não sabe atirar. Você está dando algo, um instrumento, que a pessoa não tem nem ideia da responsabilidade que aquilo ali pode causar na vida do outro. E isso são exemplos que a gente vai ver. A gente vai procurar aí um monte de exemplos. Um monte que vai ter. Então, nesse caso, a gente fechar, observar, conduzir a uma casa espírita de sua confiança, pegar essas informações, procurar estudar, mas não se apressar, não pensar em si, pensar na condição do médium, de como ele vai se conduzir, de como ele pode, o que ele pode fazer para melhorar a situação dele, se isentar daquele problema do orgulho que foi falado, eu quero que meu filho seja médium, meu filho dá passe, meu filho faz aquilo outro. Quem está falando isso não está se colocando no lugar daquele que vai ter a responsabilidade. Porque a responsabilidade é de quem assumiu. E a mediunidade, nós assumimos essa responsabilidade antes de reencarnar. Então nós temos que fazer o máximo possível para desempenhar esse papel de uma maneira tranquila, sem problema. Então a doutrina espírita é isso. A doutrina espírita, ela traz os esclarecimentos para a gente. Tem problemas, porque tem que observar os problemas, mas ela traz as soluções também. Cabe a nós descobrir onde está, ter realmente a consciência de que nas obras básicas estão os ensinamentos precisos de Kardec, que são espelhados nos ensinamentos do Cristo, e que tem as outras obras aí de espíritos equilibradíssimos. No caso da mediunidade, Ivone Pereira, Bezerra de Menezes, André Luiz, em algumas situações, mecanismos da mediunidade, domínios da mediunidade, Emmanuel com orientações morais para os médios. Quer dizer, nós temos um material muito vasto. Agora, o principal é olhar a mediunidade como trabalho, não como status, como oportunidade, e não que você é o salvador da pátria. Porque muitos médios caem por achar que eles estão sendo usados para beneficiar os outros,
quando a primeira característica da mediunidade é ajudar a nós próprios a evoluirmos, pela proximidade com o plano espiritual, pela condição de ensinamento e por tudo que a mediunidade pode dar para a gente. Que Jesus nos abençoe.